Existe um tipo de sofrimento que ninguém admite sentir, mas que quase todo mundo carrega em silêncio. O peso de se importar demais com pessoas que se importam de menos. Talvez você também já tenha vivido isso. Aquela ansiedade que surge quando alguém demora a responder, o aperto no peito quando sente que está sendo ignorado, ou a frustração de tentar fazer dar certo com quem não faz esforço nenhum. A mente começa a criar histórias, justificativas, esperanças, e quando a realidade mostra outra face, o choque machuca mais do que deveria. Mas por que damos tanto poder aos outros? Por que permitimos que atitudes alheias definam nosso humor, nosso valor e até nossa paz? A psicologia chama isso de dependência emocional. Os estoicos chamavam de perda de si mesmo. Este vídeo é para quem já cansou de mendigar atenção, de sofrer por quem não sofre por você, de se sentir pequeno diante de rejeições que parecem cortar a alma. Hoje você vai descobrir as 7 regras estoicas para nunca mais sofrer pelas pessoas. E se permitir, pode sair daqui emocionalmente mais forte do que entrou. Regra 1. Nunca espere dos outros aquilo que eles não podem dar. Há dores que nascem não da maldade alheia, mas das expectativas que depositamos em pessoas incapazes de sustentar o que esperamos delas. O ser humano sofre não pelo que recebe, mas pelo que imaginou que receberia. É como construir uma casa inteira sobre um solo que nunca foi firme. Cedo ou tarde tudo desaba, e chamamos isso de decepção. Mas a verdade é que não fomos enganados. Fomos nós que nos iludimos. Os estoicos ensinavam que a causa do sofrimento não é o evento, mas o julgamento que fazemos dele. E nada cria julgamentos mais perigosos do que idealizar pessoas. Talvez você tenha se dedicado, se entregado, se mostrado presente, acreditando que o outro faria o mesmo. Talvez tenha dado atenção, cuidado, tempo, esperando que viesse de volta em igual medida. Mas a vida não funciona como uma balança, e as pessoas não funcionam como espelhos. Cada um dá o que tem, e muitos simplesmente não têm a maturidade, a consciência ou a profundidade que você espera. Quando você entende isso, algo dentro de você se rompe. Mas é um rompimento bom. É o momento em que você para de mendigar aquilo que nunca virá. É o instante em que você percebe que o outro não te decepcionou. Apenas mostrou seus limites. A regra estoica é clara. Aceite a realidade das pessoas como elas são, não como você deseja que sejam. Isso não é frieza, é liberdade. Porque quando você abandona as expectativas irreais, algo extraordinário acontece. Você para de sofrer pelo comportamento dos outros e começa a viver em paz consigo mesmo. Você dá porque quer, não porque espera retorno. Você se afasta quando precisa, não quando implora por atenção. Você escolhe quem merece estar perto, e quem não merece simplesmente sai do caminho. A maturidade emocional começa quando você entende que não é sua obrigação esperar de ninguém aquilo que ele nunca poderá entregar. Você não perde nada ao aceitar isso. Pelo contrário, você se encontra. Regra 2. Controle o que você sente, não o que os outros fazem. Uma das maiores ilusões humanas é acreditar que podemos mudar comportamentos alheios. Passamos anos tentando convencer, corrigir, ajustar, como se fosse possível controlar outra mente, outra história, outro coração. Os estoicos chamavam isso de o vício da interferência. Uma tendência natural de tentar moldar o mundo externo enquanto negligenciamos o interno. Mas há um momento de lucidez que chega para todos. Você não controla ninguém. Não controla o que dizem, o que fazem, o que deixam de fazer. Não controla críticas injustas, silêncio frio, atitudes impulsivas ou promessas quebradas. Você só controla uma coisa: sua resposta. E é aí que está a verdadeira força. A reação é o ponto onde sua dor se transforma em poder ou em prisão. Quando você reage na mesma intensidade emocional do outro, você entrega a chave do seu equilíbrio. Se a pessoa está nervosa, você devolve nervoso. Se está fria, você devolve frieza. Se humilha, você tenta provar seu valor. E nesse jogo, o dominado emocional nunca é o outro, é você. A regra estoica diz: o acontecimento é neutro, você é quem dá a ele um significado. Isso significa que ninguém tem permissão para te ferir sem que você concorde. Alguém te provoca? Você escolhe se morde a isca. Alguém te despreza? Você decide se internaliza aquilo ou se enxerga além. Alguém some. Você determina se desespera ou se segue.
A partir do momento em que você domina suas emoções, algo impressionante acontece. O comportamento dos outros perde o poder de te desestabilizar. Você deixa de ser reativo e se torna soberano. Você não corre mais atrás do controle externo, porque finalmente entendeu que tudo o que precisa sempre esteve dentro. Essa é a blindagem invisível dos estoicos. Não permitir que emoções de outros tomem decisões em seu lugar. Quando a tempestade vier, você permanece firme. Quando zombarem, você continua inteiro. Quando tentarem te tirar do eixo, você respira, observa, responde e não se destrói. No fim, controlar o que sente não é dom, é treino. E quanto mais você treina, menos o mundo te derruba. Porque a verdadeira liberdade emocional começa onde o controle sobre o outro termina. Regra 3. Não se apegue ao que tem prazo para acabar. O sofrimento humano muitas vezes nasce da tentativa desesperada de eternizar aquilo que, por natureza, é temporário. Pessoas mudam, relações mudam, a vida muda. E mesmo assim insistimos em segurar o que já está escorregando das mãos, como se o apego pudesse impedir o inevitável. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor pelo destino, pelo fluxo natural da existência. Eles ensinavam que tudo o que chega já traz sua data de partida, mesmo que oculta. Mas nós, teimosos, ignoramos esses sinais. Tentamos segurar amizades que já morreram. Insistimos em relações que só existem na nossa memória. Acreditamos que amor se sustenta sozinho e imploramos para que pessoas que já partiram emocionalmente continuem ao nosso lado. O apego não é amor, é medo. Medo da mudança, da solidão, do vazio, do desconhecido. E esse medo cria uma prisão emocional onde você permanece acorrentado àquilo que não tem mais vida. A regra estoica diz: aceite a impermanência como uma lei da natureza. Quando você entende isso, algo dentro de você se reorganiza. Não dói menos, mas dói de forma diferente. Você percebe que não está perdendo algo eterno. Está apenas liberando algo que cumpriu seu ciclo. É como tentar manter uma porta trancada quando o destino está batendo na outra. A vida está te chamando para seguir, mas você insiste em voltar. A maturidade emocional surge quando você não luta mais contra o fluxo. Você honra o que foi, agradece o que existiu, mas não se machuca tentando reviver o que acabou. Porque quando você solta, você não perde. Você abre espaço para novas pessoas, para novas versões de si mesmo, para um novo capítulo que não pode começar, enquanto você segura o capítulo antigo com força demais. Os estoicos não evitavam finais, eles os compreendiam. E é essa compreensão que liberta. Não se apegue ao que tem prazo para acabar. A impermanência não é inimiga. É o que torna tudo real, valioso e profundamente humano. Regra 4. Não personalize o comportamento dos outros. Uma das maiores fontes de sofrimento emocional é acreditar que tudo o que o outro faz é sobre você. A resposta fria, o silêncio, a grosseria, a mudança repentina de atitude, o afastamento inesperado, interpretamos cada gesto como uma confirmação de que algo está errado conosco. Como se a atitude do outro fosse um espelho perfeito da nossa importância ou do nosso valor. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. A maior parte das pessoas age movida por suas próprias batalhas internas, não por você. O estressado não responde mal porque te odeia. Ele responde mal porque está carregando peso demais. O inseguro não se afasta porque você é insuficiente. Ele se afasta porque tem medo de não ser capaz. O instável não some porque você não vale nada. Ele some porque não sabe permanecer nem consigo mesmo. O ingrato não te despreza por falta de valor, mas por falta de consciência. Os estoicos sempre alertaram. A opinião dos outros revela mais sobre eles do que sobre você. Quando você entende isso, um tipo diferente de maturidade nasce. Você começa a perceber que cada pessoa que machuca, que critica, que rejeita, que desaparece, está reagindo à própria história, às próprias feridas, aos próprios traumas, às próprias limitações emocionais. Nada disso define quem você é. Define apenas quem ela é. Personalizar tudo transforma você em refém das instabilidades alheias. E o preço dessa prisão é alto. Ansiedade, culpa, ruminação mental, baixa autoestima e um ciclo eterno de "o que fiz de errado?". A regra estoica diz: observe, mas não absorva. Você pode notar que a pessoa mudou, mas não precisa internalizar isso como culpa.
Você pode identificar que alguém te tratou mal, mas não precisa transformar isso em identidade. Você pode reconhecer que alguém não escolheu você, mas não precisa acreditar que isso te diminui. Quando você deixa de personalizar, acontece algo extraordinário. O comportamento do outro deixa de ser uma sentença sobre você. Você deixa de se sentir atacado pelo mundo e passa a enxergar a realidade como ela é. Uma coleção de histórias individuais, cada uma lutando suas próprias batalhas invisíveis. Não personalize. Quem leva tudo para o lado pessoal sangra por feridas que não são suas. E quem aprende a separar o que é do outro do que é seu, cresce sem carregar pesos desnecessários. Regra 5. Treine sua mente para perder sem se destruir. A vida é um ciclo constante de ganhos e perdas. Pessoas, oportunidades, fases, objetos, sonhos. Mas enquanto ganhar é fácil, perder é o teste definitivo da alma de qualquer ser humano. É na perda que o caráter é revelado, que a força é construída, que a verdadeira disciplina emocional é forjada. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam a mente para enfrentar perdas antes mesmo de elas acontecerem. Chamavam essa prática de praemeditatio malorum, a premeditação dos males. Não é pessimismo, é preparação psicológica. Quando você se prepara internamente para a possibilidade da perda, não é para sofrer antes da hora, mas para não se quebrar quando a vida te arrancar algo de forma abrupta. Perder faz parte da existência, mas a forma como você reage à perda determina seu destino emocional. Há pessoas que desmoronam diante de um fim de relacionamento, de uma rejeição, de uma amizade rompida, de um fracasso profissional. Elas confundem perder com ser derrotado. Mas são coisas muito diferentes. Perder é um evento. Ser derrotado é uma escolha. A regra estoica diz: o que você perde fora nunca pode ser maior do que o que você preserva dentro. Quando você treina a mente para a perda, acontece algo poderoso. Você para de tratar tudo como indispensável. Você entende que nada é garantido. E isso te dá um tipo de liberdade que poucos conhecem. Você perde alguém, dói, mas não destrói. Você perde dinheiro, prejudica, mas não te paralisa. Você perde uma oportunidade, entristece, mas não apaga seu valor. Você perde o que ama, machuca, mas você continua inteiro. Só perde para sempre quem não sabe seguir. O treino da perda não é sobre frieza, mas sobre resiliência. Não é sobre não sentir, mas sobre não se afogar. É sobre ser capaz de continuar caminhando, mesmo com o coração apertado. A vida te testa quando tira algo que você achava que nunca perderia. E te honra quando você permanece firme apesar disso. Treine sua mente para perder, e você se tornará uma pessoa que o mundo não consegue quebrar. Regra 6. Proteja seu valor da opinião alheia. Uma das maiores fragilidades humanas é permitir que a opinião dos outros determine como nos sentimos por dentro. É impressionante como uma frase ignorante, um olhar torto, um comentário ácido ou até mesmo o silêncio de alguém pode desestabilizar dias inteiros da nossa paz mental. Mas aqui está o ponto que você precisa absorver de forma definitiva. Ninguém tem autoridade para julgar aquilo que não viveu dentro de você. As pessoas falam do alto de suas limitações, não do alto de suas virtudes. Elas julgam rápido porque pensam pouco, desvalorizam porque não conseguem enxergar além de si mesmas, criticam porque projetam inseguranças e desprezam porque não compreendem profundidade. Marco Aurélio dizia: a alma se torna da cor dos pensamentos que mantém. E quando você deixa que opiniões externas afetem sua identidade, você está permitindo que a mente de outros pinte a sua alma. A opinião alheia é uma sombra. Muda de acordo com a luz, a hora, o ângulo. Nunca é precisa. E ainda assim deixamos que ela nos defina. O estoico sabe que ninguém pode tirar seu valor, porque o valor verdadeiro não é negociável. Ele não está no aplauso, no reconhecimento, na atenção ou no like. Ele está na sua consciência de quem você é, no que você construiu em silêncio, no que superou sem exibir, nas batalhas que travou quando ninguém viu. Quando alguém te critica, há 3 perguntas estoicas que libertam. 1. Essa pessoa é um exemplo de vida que eu gostaria de seguir? Se não é, a opinião dela não merece peso. 2. Ela conhece o suficiente da minha história para julgar algo com justiça? Se não conhece, seu julgamento é baseado em fantasias. 3. O que ela pensa muda a realidade dos meus fatos? Não muda. A vida continua sendo vida,
independentemente do que ela disse. A verdade é simples. Você sofre pelas opiniões porque ainda não descobriu o seu próprio valor. Quando descobre, nenhuma palavra destrói. Quando entende, nenhum julgamento abala. Quando cresce, nenhuma crítica alcança. A regra estoica diz: aceite conselhos, recuse julgamentos. Quem te critica sem amor não merece sua atenção. Quem te julga sem conhecimento não merece sua energia. E quem tenta diminuir você só revela a própria pequenez. Seu valor é fato. A opinião alheia é apenas barulho. Regra 7. Foque no que depende de você e liberte-se do resto. Essa é a regra suprema do estoicismo. A mais forte, a mais transformadora, a mais difícil e também a mais libertadora de todas. O sofrimento nasce quando tentamos controlar o que nunca esteve nas nossas mãos. A vontade dos outros, os sentimentos dos outros, a lealdade dos outros, as escolhas, as atitudes, as respostas, o ritmo, o retorno. Tentamos segurar o que não quer ser segurado. Tentamos manter o que não quer ficar. E essa luta é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você aplica, mais rápido escapa. O estoico sabe que a vida se divide entre duas caixas. A caixa do que posso controlar e a caixa do que não posso controlar. A sua paz depende de colocar cada coisa na caixa certa. Você controla sua mente, mas não controla as intenções do outro. Controla sua honestidade, mas não controla a reciprocidade. Controla seu esforço, mas não controla o resultado. Controla suas escolhas, mas não controla como os outros vão interpretá-las. Controla seu amor, mas não controla quem permanece nele. Quando você tenta controlar o que não depende de você, a vida te pune com ansiedade. Quando você entrega o que não controla, a vida te recompensa com leveza. As pessoas vão embora, outras ficam. Algumas valorizam você, outras não reconhecem nada. Algumas te tratam com carinho, outras com indiferença. Mas nada disso precisa destruir sua paz, desde que você foque no que controla. Você controla quem você se torna. Você controla como reage. Você controla o que aprende. Você controla a força que constrói. Você controla a direção da sua vida. O resto é vento. A regra estoica final diz: quem domina o que depende de si torna-se invencível. E é verdade, porque quem vive tentando agradar sofrerá. Quem vive tentando mudar os outros cansará. Mas quem foca apenas no que está dentro da própria mente torna-se livre. Livre da expectativa, livre da necessidade, livre da dependência emocional, livre da dor criada pela ilusão do controle. A liberdade emocional nasce no momento em que você diz: faço o meu melhor. O resto não depende de mim.